Deixa eu falar algo bem sério com você agora. Não importa se você é evangélico, católico, se já se afastou da fé, se está ferido por religião ou se só entrou aqui por curiosidade. Aqui, no Recomeço Diário, a gente não fala de placa de igreja. A gente fala da palavra de Deus, da vida real, da dor real. E todos são bem-vindos. E se você ficar comigo até o final desse vídeo, eu vou te mostrar algo que quase ninguém está percebendo. Algo que não aparece nos jornais. Algo que não é explicado por política, economia ou estratégia militar. Porque antes de qualquer conflito no mundo físico, existe uma batalha invisível acontecendo no mundo espiritual. Talvez você esteja ouvindo falar de tensões, ameaças, rumores de guerra, possíveis invasões, e muita gente acha que isso é só decisão humana. Mas deixa eu te dizer como pastor, como alguém que crê na Bíblia e na realidade espiritual, nada grande acontece na Terra sem antes ser disputado no invisível. A Bíblia diz que nós não lutamos contra carne e sangue, ou seja, não é só gente contra gente. Existe algo por trás. Existe influência, existe manipulação espiritual. E o inimigo ama quando a gente acha que tudo é normal. Ele ama quando a gente pensa, isso é só política, isso é coisa de governo, isso não tem nada a ver comigo. Porque enquanto você ignora o mundo espiritual, ele trabalha no silêncio. Guerras não começam com bombas, começam com divisão, começam com ódio plantado no coração, começam com orgulho, medo e cegueira espiritual. E deixa eu te falar algo que pode até te incomodar. Quando uma nação inteira vive pressão, confusão, instabilidade e desespero, isso não é só crise externa, é sinal de batalha espiritual intensa. Mas agora presta atenção, porque aqui está o ponto que prende muita gente até o final desse vídeo. O diabo não está interessado apenas em território, ele está interessado em autoridade espiritual. Ele quer enfraquecer povos. Ele quer normalizar o caos. Ele quer que as pessoas percam a esperança, parem de orar e acreditem que Deus está distante. E sabe por que ele não quer que você veja isso? Porque no momento em que você entende que existe uma batalha invisível, você para de ser apenas espectador e começa a se posicionar espiritualmente. Esse canal existe exatamente para isso, para despertar, para lembrar que Deus continua no controle, mesmo quando o mundo parece fora de ordem. Não estamos aqui para escolher lados humanos. Não estamos aqui para levantar bandeiras políticas. Estamos aqui para lembrar que existe um reino acima de todos os reinos. Talvez você esteja pensando, mas isso tem o que a ver comigo? Tudo. Porque as mesmas forças espirituais que tentam agir sobre nações, tentam agir sobre famílias, sobre casamentos, sobre mentes cansadas, sobre pessoas que estão quase desistindo. O cenário é maior, mas a estratégia é a mesma: confundir, dividir e roubar a esperança. E agora eu vou te entregar algo que muita gente não percebe, e é por isso que eu peço que você fique até o final. Toda vez que o inimigo se movimenta com força, é porque Deus está prestes a revelar algo maior. O diabo só faz barulho quando sente ameaça. Ele só levanta confusão quando sabe que não tem domínio total. E talvez você não entrou nesse vídeo por acaso. Talvez Deus esteja usando esse momento para te lembrar que o mundo pode até tremer, mas quem confia em Deus não precisa viver com medo. Enquanto muitos estão olhando para tanques, exércitos e decisões humanas, Deus está procurando pessoas que entendam o tempo espiritual e se posicionem em oração, discernimento e fé. Porque a verdadeira vitória não começa no campo de batalha, ela começa no espírito. E se você entendeu isso até aqui, se algo dentro de você despertou, então esse vídeo já cumpriu parte do propósito. Fica comigo até o final, porque no próximo trecho nós vamos falar sobre como se proteger espiritualmente em tempos de crise e por que, mesmo em meio a rumores de guerra, Deus continua oferecendo o recomeço. Agora, deixa eu ir um pouco mais fundo com você. E eu peço que você não assista a isso com pressa, porque o que eu vou falar agora não é para impressionar, é para despertar. Existe algo que sempre acontece antes de grandes crises mundiais. Sempre. Primeiro vem um enfraquecimento espiritual. As pessoas começam a perder sensibilidade, perdem o discernimento, param de ouvir a voz de Deus e passam a reagir apenas pelo medo. E quando o medo governa, decisões erradas se multiplicam.
Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas o inimigo trabalha em camadas. Ele começa afastando o ser humano do espiritual. Depois, ele normaliza o caos. Depois, ele faz o caos parecer inevitável. E quando as pessoas aceitam que é assim mesmo, ele já venceu uma parte da batalha. Agora, presta atenção nisso aqui, porque isso é muito sério. A Bíblia nos mostra que existem territórios que, espiritualmente falando, se tornam campos estratégicos, não apenas por localização geográfica, mas por influência espiritual, por história, por dor acumulada, por opressão prolongada. Quando um povo sofre por muito tempo, existe uma tentativa constante do inimigo de transformar dor em identidade, de fazer a pessoa acreditar que nasceu para sofrer, que Deus esqueceu, que não há saída. E é exatamente aí que a batalha invisível se intensifica. Porque quando um povo perde a esperança, ele se torna fácil de manipular. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta muito direta, como pastor falando com o coração aberto. Você acha mesmo que tudo o que está acontecendo no mundo hoje é apenas coincidência? Mais guerras, mais rumores, mais divisão. Famílias rachadas, pessoas emocionalmente exaustas, mentes sobrecarregadas. Isso não é só um problema externo, isso é reflexo de uma crise espiritual global. Mas aqui vem a parte que quase ninguém fala, e é por isso que o inimigo odeia esse tipo de mensagem. Toda vez que o inferno se movimenta em larga escala, é porque o céu já sinalizou algo. O diabo não se adianta à toa, ele não cria confusão sem motivo, ele só tenta acelerar o caos quando percebe que Deus está prestes a agir. E talvez você esteja pensando, mas onde está Deus em tudo isso? Ele está exatamente onde sempre esteve, observando quem está desperto e quem está dormindo espiritualmente. Porque Deus nunca perdeu o controle da história. Quem perde é o ser humano quando ignora o espiritual. Agora deixa eu trazer isso mais perto de você, porque isso não é só sobre nações. A mesma batalha invisível que tenta influenciar governos, tenta destruir famílias, tenta calar pessoas, tenta fazer você desistir de orar, de crer, de esperar. Talvez você entrou nesse vídeo achando que era sobre geopolítica, mas Deus está usando isso para falar sobre a sua vida, sobre as guerras que você trava no silêncio, sobre a ansiedade que ninguém vê, sobre o cansaço que você carrega. O inimigo age da mesma forma em grande escala e em escala pessoal. Ele confunde, acusa, pressiona e mente. Mas existe uma verdade que precisa ser dita com clareza aqui no Recomeço Diário. O mal nunca tem a palavra final. O mundo espiritual não é um campo equilibrado. Existe autoridade, e essa autoridade não está nas trevas. A Bíblia diz que Jesus venceu. Não vai vencer, já venceu. E é exatamente por isso que o inimigo trabalha tanto para distrair, para fazer barulho, para gerar pânico. Porque quando você entende quem está no controle, o medo perde força. Agora, fica comigo mais um pouco, porque isso aqui é chave para o final do vídeo. Existe algo chamado posicionamento espiritual. Não é religião, não é placa de igreja, é consciência. É quando você entende que não pode viver desconectado do espiritual enquanto o mundo espiritual está em guerra. É quando você decide vigiar mais, orar mais, discernir mais e reagir menos pelo impulso. Talvez você não pode mudar decisões de governos, mas você pode mudar o ambiente espiritual da sua casa, da sua família, da sua mente. E isso é poderoso. Porque enquanto muitos acham que são pequenos para fazer diferença, Deus está procurando exatamente pessoas comuns que entendam tempos espirituais extraordinários. E eu creio, de verdade, que se você chegou até aqui nesse vídeo, não foi por acaso. Deus está te chamando para acordar espiritualmente, para parar de olhar só para o visível e começar a discernir o invisível. No final desse vídeo, nós vamos falar sobre como se proteger espiritualmente em tempos de instabilidade, como não ser dominado pelo medo e por que, mesmo em meio a crises globais, Deus continua oferecendo recomeço. Não sai agora,
porque o que vem a seguir é o que transforma a informação em revelação. Agora deixa eu tocar em algo ainda mais sensível. Nos últimos dias, começaram a circular informações, vídeos, manchetes e mensagens dizendo que coisas extremas aconteceram. Gente afirmando invasões, prisões de líderes, mudanças bruscas de poder. E mesmo quando algo não é confirmado, o efeito espiritual já aconteceu. Porque no mundo espiritual, o medo não precisa da verdade para operar, ele só precisa ser espalhado. A Bíblia nos alerta que antes de grandes colapsos haveria rumores de guerras. Não apenas guerras reais, mas boatos, narrativas, versões distorcidas da realidade. E por que isso é tão sério? Porque existe um espírito que atua exatamente assim, o espírito do engano. Ele não começa destruindo com fatos, ele começa confundindo com informações. Quando pessoas acordam assustadas, quando corações aceleram, quando famílias entram em pânico, o mundo espiritual já foi impactado. Talvez você tenha visto ou ouvido alguém dizendo: agora tudo mudou, é o começo do fim, não tem mais controle. E é exatamente aí que o inimigo quer chegar. Porque quando a mente entra em colapso, o discernimento espiritual cai. Agora, ouça isso como um pastor falando com amor, mas com firmeza. Nem toda notícia que assusta vem de Deus. Existe uma diferença entre alerta espiritual e pânico espiritual. Deus alerta para preparar. O inimigo assusta para paralisar. E quando rumores se espalham mais rápido do que a verdade, isso revela uma batalha invisível intensa no ar espiritual. Porque o inimigo sabe, se ele não pode dominar pela força, ele tenta dominar pela narrativa. E aqui está algo que quase ninguém fala, mas você precisa ouvir até o fim. O diabo trabalha com antecipação falsa. Ele tenta fazer as pessoas viverem hoje um medo que talvez nunca aconteça. Ele rouba a paz antes do problema existir. E enquanto muitos estão discutindo se algo aconteceu ou não, o mundo espiritual já foi afetado pelo clima de medo. Mas Deus não governa pelo caos. Deus governa pela verdade. Por isso a palavra diz: não se turbe o vosso coração. Não é um conselho emocional, é uma estratégia espiritual. Porque um coração em paz enxerga o que um coração em pânico não vê. E talvez você esteja pensando: mas por que tanta confusão agora? Porque estamos vivendo um tempo em que o discernimento espiritual vale mais do que informação. Nem tudo que viraliza edifica, nem tudo que choca vem do céu, nem tudo que parece urgente é verdadeiro. E o papel do povo de Deus, não de uma religião, não de uma placa de igreja, mas de quem crê na palavra, é vigiar. Vigiar a mente, vigiar o coração, vigiar o que entra pelos olhos e ouvidos. Porque a verdadeira batalha não é só entre nações, é pela atenção, pela fé e pela esperança das pessoas. E se você está aqui até agora, Deus está te chamando para não ser levado por qualquer vento de notícia, mas para ser guiado pelo Espírito. No final desse vídeo, nós vamos falar como se manter espiritualmente firme em meio a rumores, mentiras e medo coletivo, e por que quem confia em Deus não precisa viver refém de manchetes. Não sai, porque discernimento espiritual é proteção. E isso continua sendo exatamente o que o diabo não quer que você veja. Agora eu quero que você ouça com o coração aberto. Não é um discurso político, não é uma bandeira, não é uma ideologia. É o testemunho de uma pessoa real, uma venezuelana que viveu na pele o peso da opressão, do medo e da falta de liberdade. E hoje vai compartilhar conosco o que significa de verdade liberdade. Não só no físico, mas na alma, no espírito e na esperança. Ouça com atenção, porque Deus fala muito forte através de testemunhos. Mi nombre es María, y durante muchos años viví con miedo. Miedo de hablar, miedo de creer, miedo incluso de orar en voz alta.
En Venezuela aprendí que el silencio muchas veces era una forma de sobrevivir. No era solo una falta de libertad política, era una opresión que entraba en el alma. Había iglesias vigiladas, palabras que no se podían decir, opiniones que no se podían expresar. Pero lo más doloroso no era eso. Lo más doloroso era sentir que Dios estaba lejos. Hasta que un día, en medio del cansancio, decidí hacer lo único que nadie podía prohibirme: orar en secreto. Oraba llorando, oraba con miedo, oraba sin saber si algo iba a cambiar. Y fue en la oración donde Dios empezó a darme una libertad que ningún gobierno podía quitar. Primero, Él me liberó por dentro. Luego empezó a abrir caminos que yo no veía. Hoy puedo decir que vivo algo que antes parecía imposible. Puedo creer sin miedo. Puedo hablar sin temblar. Puedo adorar sin esconderme. La libertad que hoy vivo no nació de la política. Nació de rodillas dobladas y lágrimas sinceras. Porque cuando el mundo cierra puertas, Dios abre caminos. Y yo soy testigo de que la oración sí cambia historias. Primero en el espírito y después en la vida. Antes de encerrar, eu quero agradecer de coração a Maria. Maria, obrigado por compartilhar sua história com tanta coragem e verdade. Obrigado por abrir o coração e nos lembrar que a liberdade mais profunda começa na oração e nasce no Espírito. Seu testemunho não foi só uma fala, foi um lembrete de que Deus continua agindo mesmo nos cenários mais difíceis. E a você que nos acompanhou até aqui, obrigado por permanecer. Obrigado por ouvir com atenção, com respeito e com o coração aberto. Aqui no Recomeço Diário, a gente acredita que histórias reais fortalecem a fé e despertam esperança. Não falamos de placa de igreja, falamos da Palavra de Deus e do que ela faz na vida das pessoas. Que esse vídeo te lembre que nenhuma batalha invisível é maior que o poder de Deus e que sempre existe um caminho de liberdade para quem decide orar e confiar. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E nunca se esqueça, todo dia é uma nova chance de recomeçar. Deus te abençoe.